Vamos começar a correção de problemas com função afim. A primeira questão, que está em negrito, é uma função que tem d igual a 5, 25t. E ele pergunta, para percorrer certa distância, o objeto gastou 65 segundos. Qual é a posição desse objeto? Então, o primeiro passo é a gente copiar a função da primeira questão, que ele diz que é 5 mais 25 dt, que é uma função do primeiro grau, a gente relaciona a física, e ele diz que esse t é 65 segundos. Então vou substituir esse t aqui por 65. Vai ficar assim: d igual a 5 mais 25 vezes 65. Então 65 vezes 25, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 6, 30 com 2, 32, 2 vezes 5, 10, sobe 1, 2 vezes 6, 12 com 13. Então vamos somar aqui, vai ficar 5 aqui. Ficar 5, ficar 2, 6 e 1. Então vai ficar 5 mais 1625. Então vai ficar 1630, a resposta da primeira questão. A gente substitui a letra T por 65, multiplicamos e depois no final somamos. Na questão número 2 do exercício, ele diz, uma torneira despeja 2,5 litros por minuto. Ele só pede para representar. Então, o único valor que ele deu foi 2,5 litros por minuto. Não tem outro valor numérico na questão. Então, vamos ver como é que vai ficar o segundo. É o tipo de questão que a gente tem a fórmula da função afim, que é ax mais b, onde esse x é a parte variável e esse b aqui é a parte fixa. Na questão que ele falava que era 2,5 litros por minuto. Então, esse 2,5 vai ficar na parte variável. Ele não tem outro número. Então, a função se resume a y igual a 2,5x. Então essa é a resposta do segundo. Se ele tivesse um valor fixo, aí ficaria mais alguma coisa. Como ele só tem esse valor, vai ficar esse valor. Questão 3. A questão 3, ele diz, para pintar uma parede, um pintor cobra 0,70 por metro quadrado, mais uma parte fixa de R$12. Ele está pedindo apenas para a gente representar a função. Então vamos anotar as informações da questão. A questão 3 é parecidíssima com a questão 2. Ele pede só para representar a x mais b. Então ele fala de R$12 fixos. E ele fala de 0,70 centavos, que essa parte é variável. Então a parte variável ela vai ficar no x. Então a nossa função afim vai se resumir a 0,70x mais 12. Lembrando que esse tipo de questão ele não pede para você fazer mais do que isso, é só para representar. Então essa foi a questão número 3. Na questão número 4, ele fala que Matheus é técnico em computação e tem uma oficina de prestação de serviços. Ele dá uma função do primeiro grau afim, 20x mais 60, onde C é o custo em reais. E ele pergunta, no finalzinho, tantos que ele demorou 16 horas para consertá-lo. Então, vamos pegar a função, que é 20x mais 60,
A gente vai responder agora a questão número 4. E o x é o tempo. Depois de 16 horas, ele vai gastar quanto? Então, vamos substituir o x por 16, que é as horas. Então, vai ficar 20 vezes 16, no lugar do x, 16, mais 60. Primeiro multiplicamos, então vai dar 320 mais 60. E no final a gente soma. Então, vai ficar 380. Então, essa é a resposta da quarta questão. Esse é um tipo de questão que ele dá a função e ele dá o valor que você vai substituir na função. No caso, ele disse que o x era o tempo e que valia 16 horas. Depois de 16 horas, qual o custo, qual o dinheiro que a pessoa ia pagar pelo serviço? Então, o valor é 380. Vamos responder agora a questão número 5. A questão número 5 é uma questão que fala de preço de serviço. Ele diz que tem uma taxa fixa de R$36, mas ele destaca aí uma função, que é y igual a 36 mais 2x. Então vamos substituir, vamos anotar essa informação que é muito importante. (36 mais 2x), onde esse x é a área em metro quadrado. Vou voltar aqui. Esse x aqui ele vai corresponder a 200 metros quadrados. Então vamos substituir 36 mais 2 vezes 200. Primeiro multiplicamos, vai ficar 36 mais 400 igual a 436. Então essa é a resposta da questão número 5. É o tipo de questão que você tem a função afim, ele dá o valor da constante, você substitui e resolve. Questão número 6. A questão número 6 é uma questão do SAEP, que ele diz, para colocar pisos, um pedreiro coloca um valor fixo de 350 mais 20 por metro quadrado de piso. Então vamos escrever com essas duas primeiras informações a função que a gente não tem. Então a questão número 6 diz o seguinte: temos a função ax mais b. O valor fixo agora vai ser 350. Então vai ficar 20x, que é o 20 por metro quadrado, mais 350. Então essa vai ser a função. Se tivesse a alternativa de marcar, eu já marcaria essa opção aqui. Mas ele pergunta, se eu comprar 22 metros quadrados de piso, e vou gastar quanto? Então a gente vai substituir o x por 22. Então vai ficar 20 vezes 22 mais 350. Então 20 vezes 22 vai dar 440, somando com 350. Então vai dar 700, desculpa gente, é 800 aqui, 4, eita, deixa eu corrigir aqui, (350), só para a gente tirar a dúvida aqui, para não fazer errado. 440, soma aqui, 0, 9, 7, não é que estava certo, 790. Então essa aqui é a resposta da questão número 6.
Na questão número 7, é uma questão parecida com a questão anterior. Ele dá uma função, que a função é y igual a 2.230 mais 1.100x. E ele, na última linha, ele diz o seguinte: qual o salário do profissional que teve 3 de seus projetos aprovados? Esse x, ele ganha 1.000 por projeto aprovado, mais uma taxa fixa de 2.230. Essa parte que tem o x é a quantidade que ele recebe por projeto aprovado. Então a função vai ser 2.230 mais 1.100 deixa eu corrigir aqui, então aqui é a questão número 7. Então depois de 3 projetos aprovados, então o x vai ser 3. Ele vai ganhar quanto? Então 2.230 mais 1.100 vezes 3. Esse 1.100 vezes 3 vai dar 3.300 mais 2.230. Então vamos somar 2.230, 3.300. Somar 0, 3, 5, 5. Então vai dar 5.530. Então depois de 3 projetos aprovados, ele vai receber esse valor aqui. Na questão número 8, a função é v igual a menos 3.600x mais 30.000. E cada ano de uso, ele fala de uma depreciação do carro, que é a perda do valor. A cada ano o carro vai perdendo de valor. Então, depois de 2 anos, o carro vai valer quanto? Então, pela função aí, o carro perde de valor 3.600 por ano. Então, vamos ver como é que vai ficar. Então, a função vai ser menos 3.600x mais 30.000. Então, essa daqui é a questão número 8. Depois de 2 anos, o carro ele diz que é 2 anos de uso. Então, o x vai ser substituído por 2. $7.200 mais 30.000. Então vamos subtrair. Então 0 menos 0, 0, 0. Aqui vou pedir emprestado. Fica 10, 10 menos 8, 10 menos 2, 8. Desce 1 aqui que eu devolvo, fica 8 aqui embaixo, em vez de 7. Peço emprestado aqui, 10 menos 8, 2. Vou devolver aqui o que eu pedi emprestado, 3 menos 1, 2. Então, o carro vai valer R$22.800. É o valor do carro depois de 2 anos de depreciação. Repare que o sinal aqui é negativo porque, como a gente fala de depreciação, o valor vai ser por ano, então a constante aqui é negativa, é uma função decrescente. A questão número 9 é uma questão que não precisa resolver, é só escrever a função. Ele dá uma tabelazinha, uma tabela que diz que o preço fixo é R$16 e que o preço do impulso usado é 50 centavos por valor. Então 16 está na cara que 16 é o fixo. Então nossa função vai ficar assim: 0,50x, porque esse daqui é o variável, mais 16, que é o fixo.
Então essa questão aqui vai ser a letra B, certo? Vocês vão encontrar na questão de marcar x o contrário. Vou encontrar 16 mais 0,50x. A ordem está alterada, mas é a mesma coisa. Então essa questão aqui é o nono. Questão número 10. A questão número 10 ele diz que um padeiro fabrica 250 pães por hora. A função que representa a quantidade de pães. Então essa é uma questão fácil, porque não precisa resolver, é só representar. Ó, AX mais B, o B é o fixo e ele diz que é 250 pães por hora. Então o fixo não tem, essa parte aqui não tem, então vai ficar 250x, somente isso. Vamos para a questão número 11. A questão número 11 é uma questão que ele fala do salário brutal de um trabalhador, uma parte fixa de 580 mais R$2. Então vamos escrever R$2 variável mais a parte fixa de R$580. A questão número 11. Olha o que ele diz. Se o trabalhador receber um salário de 640, quantas horas ele trabalhou? Nessa questão aqui ele não está dizendo que o X é 640. Ele está dizendo que ele recebeu 640. Então o produto final é 640. Então o Y que vai ser 640. Então vamos substituir o Y agora. 640 e repete o resto. Eu vou deixar o X de um lado e vou jogar o 580 para a minha esquerda. Vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar 640 menos 580 igual a 2x. Então aqui 640 menos 580 vai dar 60 igual a 2x. Então 2x é 2 vezes o x, 2 vezes um número que dá 60. Então essa conta se resume. Essa conta se resume dois x aqui. Deixa eu voltar aqui. 2x. Essa conta se resume a 2x igual a 60. Eu posso inverter de lado, que vai dar a mesma coisa. Isolando o x, 60 dividido pela metade, que esse 2 aqui ele está multiplicando, passa dividindo. Então a resposta dessa questão é 30. Perceba que aqui ele está dizendo que ele já recebe 640 nessa questão. Ele não está dizendo que o x é tanto, e que x é o tempo, que x é para substituir o x. Nessa questão é uma questão diferente. Ele está dizendo que o produto final é 640. Na última questão, que é a questão número 12, é uma questão que a gente já respondeu, que é a mesma da questão número 7. Então, gente, tentem assistir com calma as questões, a resolução. Qualquer dúvida vocês me perguntam no zap.